estamos de volta com mais um capítulo do nosso audiobook. Mas antes, te peço que não deixe de curtir esse conteúdo, compartilhe e se inscreva. Assim você será notificado com novos projetos. Estamos estudando o livro Kryptonita. Não perca os próximos capítulos. Capítulo 27. A porta do banquete. Jesus faz uma declaração extraordinária a outra igreja no livro de Apocalipse. Suas palavras se assemelham ao que acabamos de discutir no capítulo anterior. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Um banquete com Jesus é uma festa de comunhão na companhia do Mestre. Ali recebemos a palavra, a sabedoria, o conselho e o poder dele, ou quaisquer outras bênçãos maravilhosas de sua presença. Certamente, essa refeição gera fome, antecipação e entusiasmo para receber dele. Isso é o que irá nos fortalecer. Uma refeição providenciada por Jesus é a própria antítese da kryptonita. Pode ser comparada a quando o super-homem recebe força renovada do sol. Jesus é a palavra viva, o verdadeiro pão do céu, e sua presença nos dá a força para resistir a qualquer forma de kryptonita. A pergunta é: a qual porta ele está batendo? Muitos ministros têm usado esse versículo para chamar pessoas à salvação. E isso é ótimo, porém, temos que lembrar que ele está abordando a igreja, seus seguidores, e não aqueles que nunca o conheceram. Entretanto, o aspecto crucial da declaração de Jesus não está centrado na porta, ao invés em suas palavras. Se alguém ouvir. Se eu estiver em casa escutando música alta que bloqueia qualquer outro som ao meu redor e um visitante importante bater à minha porta e chamar o meu nome, não irei ouvir. O meu convidado irá eventualmente embora. Então a pergunta mais importante ainda se torna: o que está nos impedindo de ouvir? Se não ouvirmos, perdemos o banquete. Então, vamos examinar e responder a essa pergunta essencial. Santidade. Quando mencionamos a palavra santidade, na igreja moderna, as pessoas frequentemente recuam e mudam rapidamente de assunto. Não é legal para aqueles que são progressistas e supostamente deprime a vida. Muitas vezes a santidade é vista como sinônimo de ganhar salvação através de obras e considerada legalismo. Entretanto, é a única descrição no Novo Testamento da igreja para a qual Jesus está voltando. Não diz que ele está voltando para uma igreja voltada para a liderança, uma igreja relevante, uma igreja conectada ou uma com forte comunhão. Todas estas características são extremamente importantes para o crescimento e sucesso de uma igreja, mas nenhuma delas é a característica que define a noiva de Cristo. Infelizmente, devido a antigas pregações legalistas, muitos pararam de abordar a santidade. Para fazer uma igreja crescer hoje em dia, parece que esse tópico precisa ser evitado completamente.
Ao mesmo tempo, líderes vigilantes sabem que a santidade é algo discutido ao longo do Novo Testamento. Então, esse assunto tem que ser abordado. Portanto, a fim de fazer com que a santidade seja mais fácil de engolir, esses comunicadores têm usado uma doutrina parecida com a seguinte: em relação à santidade, não precisamos nos preocupar com a responsabilidade pessoal, pois Jesus é a nossa santidade. Ela está segura em Cristo. Essa doutrina é correta, mas não completamente, porque o Novo Testamento fala de dois aspectos diferentes de santidade. Muitas pregações e ensino contemporâneos amassam os dois num balde só. A respeito do primeiro aspecto de santidade, lemos: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios capítulo 1, verso 4. Antes que fizéssemos qualquer coisa digna de valor eterno, Deus tomou uma decisão. Ele nos escolheu. Ao fazer isso, declarou que somos santos. Somos irrepreensíveis aos olhos dele. Isso é santidade posicional. No dia em que recebemos Jesus, nós nos tornamos santos aos olhos de Deus e nunca seremos mais santos. Daqui a 25 milhões de anos, você será tão santo quanto no dia em que recebeu Jesus. Como ilustração, conheci Lisa Toscano em junho de 1981. Apaixonei-me por ela logo depois e tomei a decisão de me casar com ela. Em 2 de outubro de 1982, ela se tornou minha esposa. Ela não é mais esposa hoje do que há 35 anos, quando nos casamos. Da mesma forma, ela não será mais esposa do nosso 70º aniversário de casamento. Ela ocupa essa posição de esposa de John Bevere. Ela não teve que merecer, nem lutar, nem comprar isso. Ela é minha esposa porque eu a escolhi. Essa é a santidade que alguns líderes ensinam e é verdade. Mas tem mais. Deixe-me usar o cenário do meu casamento, mais uma vez, para ilustrar o outro aspecto de santidade. Antes de me conhecer, Lisa flertou, namorou e deu o telefone para outros rapazes pelos quais se interessou. Depois que nos casamos, ela parou de flertar e paquerar outros homens. Agora ela tem um comportamento que corresponde com a posição que ocupa como minha esposa. Veja as palavras do apóstolo Pedro. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. 1 Pedro capítulo 1, versos 14 e 15. Eu enfatizei algumas palavras. Primeiro, note as palavras: não se deixem. O que Pedro está especificando sobre o comportamento não é opcional. Segundo, Pedro não está falando sobre a nossa posição em Cristo, mas sobre o que fazemos. A versão da Bíblia amplificada no inglês diz isso muito bem. Vocês também devem ser santos em toda a sua conduta e maneira de viver. Essa é a santidade comportamental, não posicional.
é parecida com a mudança de comportamento da Lisa depois que nos casamos. O nosso comportamento tem que refletir a nossa posição. É aí que o conflito começa. No início da minha vida cristã, eu tentava repetidamente viver santo e falhava várias vezes. Eu ficava frustrado, para dizer o mínimo. Então descobri a graça de Deus. Descobri que a graça é a capacitação imerecida de Deus que nos dá a habilidade de fazer o que não conseguiríamos fazer sozinhos. Eu não conseguia me libertar da pornografia e de outros hábitos pecaminosos, mas quando descobri a graça de Deus, pude andar em liberdade ao crer e cooperar com ela. Porém, há um fato triste. O nosso ministério fez uma pesquisa alguns anos atrás. Fomos a uma variedade de igrejas representando uma série de correntes doutrinárias e denominações. Entrevistamos mais de 5.000 cristãos nascidos de novo em todo o país. Pedimos aos participantes que dissessem 3 ou mais definições da graça de Deus. Os resultados da pesquisa mostraram que quase todos associavam a graça de Deus à salvação, ao perdão pelos pecados, a um presente merecido e ao amor de Deus. Essa notícia era boa, mas o resultado trágico foi que menos de 2% desses cristãos sabiam que a graça é a capacitação de Deus. No entanto, o próprio Deus declara: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Ele se refere à graça dele como seu poder de nos capacitar. Pedro escreve: graça lhe seja multiplicada. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. 2 Pedro, capítulo 2, versos 2 e 3. Pedro refere-se à graça de Deus como seu divino poder que nos dá a capacidade de viver uma vida piedosa, santa. A realidade é que não podemos receber nada de Deus a menos que acreditemos, e não podemos acreditar o que não sabemos. Se aproximadamente 2% dos cristãos sabem que a graça nos capacita, então mais ou menos 98% dos cristãos estão tentando viver santos por sua própria capacidade, o que é impossível. Frustração, derrota, depressão, condenação e culpa certamente estarão inclusos nesse cenário. Além do mais, torna-se clara a razão pela qual preletores cristãos agregam todos os aspectos de santidade à categoria posicional de santidade. Muitos cristãos têm sofrido desencorajamento por falta de capacidade para viver uma vida santa sem ajuda, a partir de sua própria força. A graça é não apenas a resposta para a salvação e o perdão, mas a poderosa provisão de Deus para vivermos uma vida santa. O escritor de Hebreus declara: esforcem-se para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Hebreus capítulo 12, versos 14 e 15. Há muito contido nesse versículo. Primeiro, a palavra esforcem-se
vem do grego dioko, é definida como seguir ou insistir fortemente em algo, buscar com fervor e diligência a fim de obter. Dicionário completo de estudo de palavra, Novo Testamento. Outro dicionário declara: fazer algo com esforço intenso e com propósito e metas definidos. Após ler essas duas definições, devemos perguntar primeiro: isso é santidade posicional ou comportamental? A resposta é simples: tem que ser comportamental. Veja da seguinte forma: imagine dizer para a minha esposa, Lisa Bevere, você precisa aplicar esforço intenso para obter a posição de ser a esposa do John Bevere. Ela iria rir e dizer: eu já sou esposa dele. Em relação à posição, nós já somos santos. Não temos que aplicar esforço intenso para buscá-la. Então, o autor de Hebreus só pode estar abordando o comportamento. Devemos buscar com diligência a santidade comportamental. Senão, nós nos excluiremos da graça de Deus. Como podemos nos excluir da cobertura de graça que tem sido pregada nos tempos de hoje? Seria impossível. Porém, quando entendemos que a graça é a capacitação divina de Deus para buscarmos santidade comportamental, podemos compreender como é possível que nos excluamos dela. O autor de Hebreus termina o capítulo dizendo: retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Hebreus capítulo 12, verso 28. A graça nos capacita a servir a Deus de modo aceitável e viver uma vida santa. Agora vem a parte importante. Lemos que devemos ser santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. Sobre o que o autor está falando aqui? Não iremos todos ver Jesus? A Bíblia diz claramente: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Então, como esse versículo pode dizer que, sem santidade, ninguém verá o Senhor? O que isso significa? Vendo Jesus. Permita-me ilustrar o que significa ver o Senhor. Como prometido na busca pela santidade, nos meus 58 anos sendo um cidadão norte-americano, houve 12 presidentes nos Estados Unidos. Estive sob a jurisdição e a liderança de todos eles, e suas decisões afetaram a minha vida. Várias vezes já me referi a eles como nosso presidente, porém, nunca vi nenhum deles pessoalmente. Existem outros cidadãos norte-americanos que veem o presidente constantemente, já que são seus amigos ou trabalham com ele. Esses privilegiados o veem regularmente e estão frequentemente em sua presença. Nessa mesma linha, passei a conhecer muitos fatos ao longo dos anos sobre os nossos presidentes, o que eles apoiam, as decisões que tomam, sua história pessoal e outras informações transmitidas para o público. No entanto, não tive a possibilidade de experimentar interação pessoal com esses líderes. Portanto,
não tenho familiaridade com as áreas íntimas de suas vidas. As coisas que não são transmitidas para o público geral, e eu certamente nunca cheguei perto de ter o prazer de ser amigo pessoal de nenhum deles. Similarmente, há cristãos que estão sob a jurisdição de Jesus. Como ele é o líder, as decisões dele afetam suas vidas. Chamam-no de Senhor, mas não o veem, nem estão na presença dele. Talvez você possa questionar isso, mas permita que Jesus estabeleça essa verdade. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que realmente me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei, mostrarei, manifestarei a ele. Permitirei que me veja claramente e me tornarei real para ele. João capítulo 14, verso 21. Veja as palavras dele. Permitirei que me veja claramente. Ter e obedecer os mandamentos de Jesus é buscar a santidade comportamental. Os que fazem isso verão o Senhor. Ele se revela a eles, dá-lhes acesso à sua presença manifesta. O relacionamento passa de estar meramente sob o domínio dele para um nível de amizade com o nosso Rei. Ele diz novamente: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. João, capítulo 15, versos 14. Por favor, note a palavra se na declaração dele. Nós cantamos canções, escrevemos livros e ensinamos mensagens sobre Jesus, ser o nosso amigo. Porém, a palavra ser significa que a amizade dele é condicional. A amizade com Jesus é baseada em nossa santidade genuína, e aqueles que fazem dela uma prioridade passam do status de servos para o de amigos. Jesus disse aos homens que permaneceram fiéis a ele: já não os chamo de servos. João capítulo 15, verso 15. O fato de ele dizer já não significa que outrora haviam sido considerados servos, não amigos. Na realidade, ser um servo de Deus não é uma posição ruim, e certamente é muito melhor do que não ter relacionamento nenhum com ele. Entretanto, um servo não conhece o porquê, por trás do que, mas os amigos muitas vezes sim. Talvez você contrarie, mas todos nós somos filhos e filhas de Deus? Sim, mas temos que nos lembrar da verdade que Paulo compartilha. Enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Gálatas capítulo 4, verso 1. A palavra grega para escravo é a mesma palavra grega que Jesus usou para a palavra servo no versículo anterior. Desde que o filho ou filha seja menor de idade, ele ou ela normalmente não é privado do porquê, simplesmente do que Deus está fazendo. É algo maravilhoso, tanto para o pai quanto para uma criança, quando o filho ou a filha torna-se seu amigo. O mesmo é válido para a família de Deus. Uma mudança ocorre na dinâmica do relacionamento, à medida que o nosso Pai compartilha mais segredos conosco. Porém, há uma mudança para nós também. Agora passamos
a viver mais apaixonadamente para não desapontá-lo, muito além de simplesmente não desobedecê-lo. Nós ainda buscamos obedecer e sempre buscaremos, mas isso deixa de ser a força motivadora do nosso coração, é não desapontá-lo. A porta. Portanto, a santidade não é um fim em si mesmo, como os legalistas a apresentam. É a porta de entrada para a verdadeira intimidade com Jesus. Agora, descobrimos a importância da porta a qual Jesus se refere. É o coração do crente. A nossa negligência de buscar santidade remove a nossa habilidade de ouvir e responder. Nós, subsequentemente, perdemos o privilégio de ter um banquete com Ele. Isso pode ser comparado a uma casa tão barulhenta que não podemos ouvir quando alguém importante está batendo a porta da frente. Após repetidas batidas e até chamar o nosso nome, o convidado desejado eventualmente vai embora. Ao evitar ensinar sobre a santidade, o que fazemos é bloquear o caminho que leva à intimidade com o nosso Rei. O que é o que todo crente deseja mais do que qualquer coisa. A nossa estratégia de ensinar uma graça que é encoberta, que omite a graça que capacita, tem fechado a porta e trancado a fechadura. Nós temos barateado a graça, pois ela não só cobre, mas também capacita. Porém, o aspecto da capacitação é essencial em nos posicionar para desfrutar da comunhão com o Mestre. Lisa e eu temos um certificado do estado de Indiana, então somos legalmente casados. Imagine o seguinte cenário: eu seguro o meu certificado no rosto dela e digo: querida, nós somos casados, temos obrigações legais um com o outro, mas estou tendo casos com outras mulheres. Eu posso ser tecnicamente casado com Lisa, mas ela certamente deixará de compartilhar seus desejos mais profundos e segredos comigo. Na verdade, a intimidade acabará. Não seremos mais amigos, pois terei perdido esse privilégio. Será que isso é uma ótima vida juntos? Foi para isso que nos casamos? Se eu persistir nesse caminho, eventualmente perderei o nosso casamento permanentemente. Será que encorajamos um comportamento similar a partir do que temos ensinado na igreja? Será que mostramos versículos que, se isolados de outra parte do Novo Testamento, parecem dizer que tudo está bem, não importa como nos comportamos? Será que agora podemos pular na cama com o mundo enquanto ainda declaramos a Jesus? Já fizemos a oração de arrependimento. Somos salvos pela graça e pertencemos a Ti? Será que podemos acreditar que Ele irá nos deixar entrar nas partes mais profundas do seu coração? A minha motivação para não cometer adultério contra Lisa é que nunca quero perder a admiração daqueles momentos especiais e íntimos quando as nossas cabeças estão juntas no travesseiro, trocando olhares, e ela sussurra algo para mim que nunca diria para mais ninguém. Não quero perder o prazer dessas interações com essa mulher extraordinária que é a minha esposa. Não é diferente com Jesus. A razão pela qual
não cometo adultério contra ele, é que não quero perder a nossa intimidade e jogar fora a nossa amizade. Não há nada maior, nenhum status, nem prazer, nem pecado, nenhuma riqueza, nem atividade, nem posição, nem popularidade, nem riquezas. Nada é melhor do que intimidade com Jesus. Não consigo imaginar a vida sem sua promessa. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33, verso 3. Nem sem a incrível realidade de que ele revela coisas profundas e ocultas. Daniel 2, verso 22. Não consigo imaginar viver sem sua promessa. Vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhe falarei abertamente. João, capítulo 16, verso 25. E, é claro, a promessa de seu Espírito nos mostrar o que está por vir. João, capítulo 16, verso 13. A santidade não é algo negativo, pelo contrário, é uma das verdades mais positivas do Novo Testamento. Quando realmente entendermos o potencial dela, iremos proclamá-la dos lugares mais altos. Entre em ação. Santidade não é uma palavra ruim, é uma palavra senha. É o caminho que nos capacita a abrir a porta do nosso coração para a voz de Deus. Sem santidade, você sequer ouvirá quando Deus estiver falando com você. Essa santidade não é simplesmente algo que Deus lhe dá por causa do sacrifício de Jesus. É algo que você deve colocar em ação através do pensamento, da palavra e da ação. No entanto, não é algo com o qual Deus deixa você sozinho para lutar. É por isso que Deus nos dá a graça. Sua graça faz muito mais do que simplesmente nos salvar, embora só isso já é maravilhoso. A graça de Deus nos capacita para vivermos uma vida santa de dentro para fora, completamente agradável a Deus. Busque a Deus agora mesmo. Não espere mais nem um minuto, mas separe este momento para clamar pela graça do Senhor. Diga a área da sua vida em que você mais precisa da graça dele e ore para que Deus encha você com a graça para vencer tudo que o impede de ouvir sua voz. Até o próximo capítulo.